Agora, precisamos partir para o assunto de liga, Felipe, porque na minha opinião não, para mim é um fato. A liga está enterrada no Brasil a partir da fala do BAP. A fala do BAP enterra qualquer possibilidade de a gente ter uma liga séria no Brasil, que negocie o direito de transmissão unificadamente, que tenha um equilíbrio financeiro entre os clubes, que a gente possa fazer crescer esse bolo para que esse bolo seja muito maior. O Flamengo quer continuar que o bolo continue sendo pequeno, mas que a fatia dele seja a maior de todas. Então vamos falar sobre isso, vamos ver o que o BAP falou e vamos repercutir essa história, Felipe. Vamos lá. Pra Flá TV, tá? Falou pro João Guilherme e para Daniela Boaventura. Vamos lá, entrevista do BAP para Flamengo TV. Então vamos lá, agora vamos então para os demais direitos. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba no máximo 3,5 vezes a mais do que quem é pequeno? Nunca. Ou seja, o que acontece na Premier League, por exemplo, do Manchester United, do Liverpool, ganhando 3,5 vezes a mais do que o West Brom, que é uma coisa que acontece, que fez com que a Premier League se tornasse quem ela é. Entendeu? Ele nunca vai aceitar isso. Isso é muito forte. É uma declaração histórica, porque é pela primeira vez um presidente de clube desses que tem muita torcida como o Flamengo, Corinthians, fala nesses termos desses acordos. Para mim, assim, a liga está enterrada enquanto esse rapaz, esse homem estiver à frente do Flamengo. E acho muito pouco provável que o próximo presidente do Flamengo pense diferente. Vamos falar sobre isso, vamos terminar de ver aqui. Nunca não vai acontecer esse acordo nestas condições. Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso. Isso aqui já é uma falácia absurda, porque não é sobre isso, mas a gente vai entender. Por nenhuma razão, por nenhum mérito, nenhum critério que possa ser aventado. Porque no fim das contas, o discurso é lindo, mas na prática, todo mundo ganha dinheiro e o Flamengo perder. Quer dizer, o Flamengo não vai ser tolo. Agora, todo mundo ganha dinheiro. Então, o que acontece? O que acontece, assim? Eu acho, sinceramente, se o bolo não crescer, ele vai falar disso daqui a pouco. Se você só pegar os 2,5 bi, que somados os direitos de transmissão do Brasileirão até 29, isso por ano, tá? Que a Libra vendeu mais do que a LFU vendeu. Se você colocar isso e colocar que o Flamengo vai ter que ganhar 3,5 vezes a mais só do que quem ganha menos, o Flamengo nesse primeiro momento perderia dinheiro. Meu ponto é, será que com uma negociação unificada de todos os times juntos, esse bolo seria só de 2,5 milhões? Será que se você não cria uma liga com uma série de processos, melhorando o produto, envelopando o produto, todo mundo negociando junto, com o Flamengo com a força dele envolvido no negócio, será que esse bolo não aumentaria? É uma dúvida que eu tenho, mas eu também sei que no Flamengo, esses caras não são burros. Eles fazem conta. E na conta deles, o bolo não aumentaria tanto assim para ele falar uma coisa dessa. Vamos continuar ouvindo aqui. Uma liga importante no Brasil, claro que é importante. Então vamos discutir, vamos dividir a discussão da liga em 2 assuntos, João e Dani. Um é toda a parte de governança, de organização do campeonato, de profissionalização de arbitragem, de fair play financeiro. Você que está ouvindo... Ou seja, o cara quer fair play financeiro, ele quer, por exemplo, que os gringos que estão aqui investindo nos clubes rivais dele, o John Textor, etc., não pode gastar mais do que arrecada. Ou seja, ele quer que todo mundo seja isonômico. Mas o Flamengo tem que ganhar mais que todo mundo. Ou seja, vem a mim, ao vosso reino nada. É inacreditável esse discurso, mas enfim. O Flamengo paga todo mundo em dia. Tá cheio de clubes aí, posando de bonzinhos, que não pagam o Flamengo. A própria CBF, que tem o CNRD. Isso é um absurdo, isso precisa ser mudado. Ele fala um monte de coisa aqui que ele tem razão também. Ele tá certo. Tem casos nossos pendentes há 1 ano lá. Esse negócio da CNRD é uma coisa assim que acabou com as negociações envolvendo clubes brasileiros entre si. O Santos, por exemplo, deve o Cuiabá no caso Joaquim lá, e os caras colocaram para julgar o caso daqui a 1 ano. E o Cuiabá, o Santos já vendeu o Joaquim pro México, e o Cuiabá não recebeu 1 centavo. E não vai receber. Não vai receber. Negociações internacionais isso não acontece porque entra a FIFA no meio e ameaça com transfer ban. As negociações nacionais estão completamente comprometidas. Mesma coisa, o Botafogo deve o Santos, o John e o Jair. Não pagou e não vai pagar. No caso do Botafogo, eles nem publicaram um balanço, porque
A Lei Pelé dá uma sanção de que se o clube não publicar balanço, eles transformam o presidente do clube inelegível. Só que o Flamengo não tem mais presidente no futebol, é dono. Então não vai acontecer nada. Botafogo. Ou seja, o Botafogo, desculpa. Não vai acontecer nada. Então, assim, precisa mudar um monte de coisa. Ele tá certo nesse aspecto. Mas a Liga não pode ser só a parte da governança, a parte da organização do campeonato, profissionalização da arbitragem e fair play financeiro. Tem que ser também a venda comercial coletiva. É o principal fundamento de uma liga. Seguimos. Que tal a gente acelerar esse tipo de avaliação e usar o regulamento atual para a gente ajustar isso? Então, esta parte conceitual, extra-campo, claro que o Flamengo é absolutamente a favor, e eu cumpro um papel na Comissão Nacional de Clubes, como representante do Flamengo, discutindo esse tipo de assunto lá dentro. Então, quando se fala de liga, tem uma parte que é toda a parte conceitual, de governança, de gestão, que eu entendo que o Flamengo vai estar e tem que estar juntos com todos os demais clubes. Mas a parte de direito comercial, João, você desculpa, irmão. Sim. Você vende o teu apartamento pequeno, eu vendo a minha cobertura, ok? Vamos cada um vender o seu, boa sorte para você, eu vou vender o meu. Você achar que você vai botar, né? Você tem 1 milhão, eu tenho 10. A gente junta 11, você leva 5,5, eu fico com 5,5. Não é isso, tá? Isso aqui é uma falácia. Isso aqui é uma desonestidade intelectual. Isso aqui é desonestidade intelectual. Com todo respeito, Com cara. todo Você respeito. induzir o público a pensar uma coisa que na prática não existe. Não existe. Até porque existe dentro do 40-30-30 uma parte que é 30% dividida entre as audiências, que o Flamengo naturalmente vai ganhar mais que todo mundo. Maior. Exato. Então, assim, dizer que, vou pegar, você me dá aqui um apartamento de 1 milhão, eu entro com o meu de 10, a gente bota 11, fica 5,5 para cada um, é uma mentira. Ele mente para o torcedor do Flamengo com a estratégia de fazer com que esse discurso pegue. Assim. É inacreditável esse discurso. Esse discurso aqui é absolutamente falso. Eu, como presidente do Flamengo, não vou fazer isso. Agora, isso joga contra a Liga? Depende. Se quem está do outro lado acha que só vai haver Liga, se o Flamengo abrir mão desse direito, não vai ter Liga no Brasil. Não vai ter Liga no Brasil. Deixa claro, se alguém tiver... Agora, o ponto é, não vai ter uma Liga no Brasil sem o Flamengo também. Não vai ter. O Flamengo vai jogar sozinho? Não, vai, né? E não é isso. A CBF não pode descredenciar, desfiliar o Flamengo dessa forma porque ele não aderiu a uma determinada liga, etc. Porque ele está classificado. Não tem o que possa ser feito nesse caso. A única coisa que poderia ser feita nesse caso é o que foi feito em outros países. E a gente já alertou aqui há anos nesse canal, quando a gente fez o documentário da MP do futebol. Não sei nem se era nesse canal, não era nesse canal. Era no nosso Futeboteco do Velho Testamento antigo, que a gente tentou explicar naquele momento o que era a MP do futebol, que depois se tornou lei, que é a lei do mandante. E que faz justamente o Flamengo ter força para fazer isso. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. Vamos pontuar, só terminar de ouvir aqui o BAP. Por quê? Porque nós não somos idiotas. Não vamos aceitar isso. E estamos dizendo claramente para todo mundo qual é a razão. Nós somos absolutamente a favor da Liga, do processo, dos clubes tomarem conta dos seus destinos, como tem na Europa. Mas se essa... Como tem na Europa, não. Na Europa é negociado coletivamente, meu irmão. Você não quer o que tem na Europa, desculpa. Você quer um modelo extremamente brasileiro que beneficie o Flamengo, que não existe em nenhum lugar do mundo. É isso que você quer. Você está falando isso. A Liga, se for caminho crítico do sucesso dela, passar por um processo extensivo de desapropriação de direitos comerciais do Clube de Regatas do Flamengo. Nossa, cara, desculpa, velho, não dá. Eu não vou endossar isso. Eu tenho certeza que você que é torcedor da gente concorda com isso. E olha, eu vou dizer, hein, João e Dani, agora você vem, que é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Vasco, você devia estar atento também, viu? Você devia estar atento também. Porque estes 5 clubes fazem mais de 50% da audiência no Brasil. Vocês deviam estar atentos. Como o Big Six faz mais de 70% da audiência na Inglaterra. E mesmo assim eles compartilham os direitos de transmissão para o campeonato ser forte. E para o campeonato ser forte, você aumenta o bolo, irmão. Cara, será que ele pensa assim, tipo... Olha como o pensamento dele é limitado. A gente trouxe o Capello aí recentemente e ele nos mostrou e conversou com a gente sobre a questão dos times ingleses terem torcida no mundo inteiro, cara. Será que ele não pensa nisso? Que nesse modelo de negócio atual, isso é só um recorte, tá, do assunto. O Flamengo nunca vai ter uma torcida fora do Brasil, nunca vai ser forte na África, na Ásia, como os times da Premier League são, como os times da Premier League souberam, através de uma liga, fortalecer as suas marcas em outras praças, em outros continentes do mundo. Cara, é uma visão limitada que só pensa no hoje, no agora. Assim. É isso. Mas é porque, elas não conseguem ver um quilômetro Felipe, à frente. Ele é um assim, presidente cara, eleito. bizarro, ele é um presidente eleito que ele tem prazo para começar, prazo para sair. Ainda que ele consiga uma reeleição, ele tem prazo para sair. Então, para que ele vai pensar no futuro do Flamengo daqui 20 anos construindo torcida no mundo inteiro? Ele vai pensar
presidencialismo dele, na gestão dele, enquanto ele pode marcar a história no clube, conquistando títulos naquele período. Ele não quer ser conhecido como um presidente que entrou numa liga, que mudou o futebol brasileiro, que fez então o Flamengo se tornar uma potência mundial. Não interessa, ele quer levantar a taça aqui, ele quer que o bolo continue sendo pequeno e ter a maior parte dele, ele não quer que o bolo cresça, todo mundo cresça, inclusive a parte dele num bolo maior. O bolo cresceu, o Flamengo cresce junto, o Corinthians cresce junto. Mas eles não pensam também, assim, eles não pensam velho. assim. Também deviam estar preocupados com esse pessimismo, modelo, porque isso vai tirar dinheiro de vocês. Se o tamanho do bolo não cresce, esse é o ponto. Se o tamanho do bolo não cresce, mas ele tem informação que o bolo não vai crescer se todo mundo negociar uma liga, se a liga for criada da maneira como precisa ser criada? Eu duvido, cara. Eu duvido. quem vai perder? São os maiores. Sim. Né? Então, eu tenho um patrocínio Cara, de placa. pausa aí Olha, a minha rapidinho. placa. Do jeito que ele tá falando aí, ele induz ao torcedor uma coisa muito perigosa. Por isso que eu falo que é desonestidade intelectual. Do jeito que ele tá falando com esse tom alarmista, cara, parece que o Flamengo vai ficar pobre, assim, se dividir se baixar pra ele ganhar apenas 3,5% a mais do que os outros, assim. Tipo, porra. Parece que ele tá falando, não, gente, olha, não posso fazer isso porque vai acabar com as finanças do Flamengo, a gente vai ficar com a folha salarial do Juventude, assim. É nesse nível, assim. É estarrecedor, cara. É revoltante, velho, na boa. Placa no Maracanã. Eu faço 65 milhões por ano com as placas. Tem clube da Série A que faz 5. Eu faço 12 vezes mais do que ele. Eu vou botar os 5 dele com os meus 65 para fazer 70? Para eu ficar com 35 e ele ficar com 35? Quem Ninguém falou isso, cara. em sã consciência faria isso? Ninguém. Então, esse modelo da liga, você tem... Primeiro que você tem 65 porque você vende os jogos só do Flamengo, mas quanto valerão as placas da Liga Brasileira? Com o Flamengo dentro. Irmão, é muito mais do que isso, tá pensando Duas dimensões pequeno. são importantes, como se fosse uma polaridade positiva e negativa. Uma é da governança, da organização, que os clubes podem estar todos juntos. Na parte comercial, eu entendo que o Flamengo pode estar junto em determinadas circunstâncias ou não. Felipão, Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente precisa deixar muito claro, tá? Esse é um fenômeno absolutamente que se repete aqui no Brasil, que aconteceu em outros países. Na Espanha, o Real Madrid, a gente conta essa história na nossa matéria lá no MP que a gente explica o MP do futebol. Aliás, vamos tentar achar esse trecho aqui. Eu ia procurar isso agora, velho. Pra gente mostrar que eu acho que é um pouco até mais elucidativo. Deixa eu colocar aqui YouTube. Com a minha bela locução. MP do Aqui, futebol. Achou? Me manda aí no Instagram, Achei, no WhatsApp que eu já Vou pegar esse trecho aí. pega e me manda pra gente poder ver essa parte. Se quiser, eu acho o trecho fácil, eu preciso do link. Tá. Deixa eu mandar aí. O cara aí. Manda aí pra gente poder reagir. Porque a gente falou isso. Essa matéria é o quê? De 3 anos atrás? 4 anos atrás? 5 anos atrás. 5 anos atrás. Dia E assim, 5 de julho de 20. Aqui, ó. Aqui, esse é o vídeo. Ele tem 154 mil visualizações. É um vídeo que a gente fez, um Boteco Doc, que a gente fez há 5 anos atrás. E ali a gente explicava, a nossa intenção nesse vídeo era explicar a MP do futebol que foi endossada na época pelo Rodolfo Landim, junto ao presidente na época, Bolsonaro, que era muito amigo do Landim. E eles então entraram com uma medida provisória que depois se transformou em lei, que era fazer com que os clubes tivessem os direitos de suas arenas. Vou dar um exemplo. O Flamengo agora, ele fechou, ele se recusou a fechar o acordo internacional de venda de direitos do Campeonato Brasileiro para fora do país. Por quê? Porque ele vai lançar os jogos do Flamengo enquanto mandante na Flá TV e vai vender patrocinador próprio, vai arrecadar com AdSense internacional e o caralho a 4, mas ele vai transmitir os seus jogos para o exterior via o seu próprio streaming, que é a Flamengo TV, certo? Então beleza, ele achou que ele vai ganhar mais com isso, mas por que ele pode fazer isso? Porque agora ele tem o direito em cima dos seus jogos enquanto mandante. A lei antiga previa que você, mesmo enquanto mandante, não tinha os direitos do seu jogo, você tinha os direitos do seu jogo em parceria com o time visitante. Isso muda, então... Todo esse discurso do BAP ele só é possível porque foi passada essa medida provisória de dar o direito do mandante e foi o próprio Flamengo que endossou isso à época. A gente explicou quais seriam as sequelas dessa lei se ela, no caso, fosse aprovada como ela acabou sendo com o passar do tempo. Em dado momento, nessa matéria, a gente explica o que aconteceu na Europa.
por exemplo. E aqui a gente dá um tom de como a Europa tinha também um desequilíbrio muito grande com relação à parte financeira. Na Itália, Inter, Juventus e Milan abocanhavam, sei lá, 70%, 80% dos direitos de televisão. Na Espanha acontecia a mesma coisa com o Real Madrid e Barcelona. Vamos aqui ver essa parte do documentário, Felipe. Sozinho para quem ele quiser, ou até mesmo da Europa, onde os campeonatos são os melhores que eu vou achar. Mais atraentes do mundo, por que seria ruim? E é aí que precisamos, com calma, entender o contexto de cada uma das maiores ligas do mundo e entender também como o direito de arena pode impactar aqui no Brasil. A Liga Italiana é um excelente exemplo para começarmos, pois ela já passou exatamente pelo que estamos próximos a enfrentar. Ela já teve os direitos de arena negociados individualmente pelos clubes, e o cenário foi tão catastrófico que até o modelo brasileiro da época, do Clube dos 13, foi usado para a Liga sair do buraco. Na prática era simples, Juventus, Milan e Inter abocanhavam cerca de 70% de todo o dinheiro que entrava na primeira divisão oriundo da TV. Com isso, sobrava 30% para os times restantes. Isso fortaleceu muito os clubes mais fortes que levantaram taças da Champions League, mas enfraqueceu demais a Liga Nacional Italiana. Após o escândalo envolvendo a Juventus em 2006, quando foi rebaixada para a segunda divisão por manipulação de resultados, o campeonato italiano simplesmente ruiu. Os clubes pequenos começaram a ameaçar boicotar a liga caso não mudassem a regra de distribuição de renda, e em 2008, através de uma canetada do governo italiano, foi resolvido que a negociação com TV deveria ser feita de maneira coletiva, proibindo também que apenas uma emissora comprasse todos os direitos. Ou seja, uma canetada do governo. O Milan, a Juventus e a Inter só entraram na liga no modelo novo, que é de direitos vendidos com mais igualdade, depois que simplesmente o governo interviu. Isso aconteceu na Itália. A gente explica na matéria aí. A galera perguntando assim, sou eu narrando, gente. A galera, isso só aconteceu porque os clubes pequenos e médios pressionaram. Sim. Pra acontecer. Aqui no Brasil, eu duvido que isso vai acontecer, velho. É isso. Duvido. A vida foi tão benéfica para o campeonato italiano que hoje, juntos, os clubes arrecadam muito mais proporcionalmente do que jamais arrecadaram sozinhos. E a diferença entre o clube que mais ganha e o que menos ganha é de apenas 1-3, aumentando assim a forma dos pequenos e médios que, embora ainda não tenham conquistado nada, ao menos estão equilibrados financeiramente. Na Espanha, até 2015, a história era igual ao que estamos próximos de ver no Brasil, caso a MP 984 seja aprovada, ou seja, direitos de arena negociados individualmente. Isso produziu o maior desequilíbrio de distribuição. Olha isso, velho. 140 o Real Madrid, 140 o Barcelona, o terceiro que mais ganhava 48, que era o Valência. Nossa. Irmão do céu, que absurdo. Parece alguma liga, né? É, então. Pois é. Lembra muito a nossa. De renda já visto na história do futebol, já que Real Madrid e Barcelona sozinhos abocanhavam incríveis 80% dos direitos de TV de todo o campeonato. Mas aí entrou a união proposta por Espanhol e Sevilha, que naquele ano propuseram deixar a Liga Espanhola caso esse modelo não se alterasse. Ainda por cima, os dois clubes conseguiram mobilizar outros clubes pequenos e médios a entrarem no movimento que ameaçava findar o campeonato espanhol. Caso isso acontecesse, Barcelona e Real Madrid não conseguiriam disputar a Champions League e com isso perderiam muito valor de mercado. Pressionados pela La Liga, Madrid e Barça então não viram outra alternativa senão aceitar um novo modelo de distribuição de receitas. Resultado, em 5 anos, a dupla Madrid e Barcelona arrecadava 15% a mais do que já arrecadava antes, mas agora os pequenos e médios finalmente recebem um dinheiro digno do campeonato que disputam. Na Inglaterra, os direitos sempre foram negociados coletivamente desde o início dos anos 90, quando a Premier League foi criada. A renda, como já dito aqui também, foi sempre distribuída de maneira justa, fazendo com que os clubes médios e menores fossem muito mais fortes que os espanhóis e italianos. Porém, eles enfrentavam um outro fantasma que o brasileiro está acostumado, o monopólio de TV. Na Inglaterra, quem monopolizava a transmissão era a emissora Sky, que é importante dizer que não tem nada a ver com a empresa de TV por assinatura aqui do
Brasil. A emissora comprava todos os jogos e transmitia apenas na TV fechada do país, prejudicando assim os torcedores a terem acesso às partidas, e com uma única empresa comprando, o campeonato inglês acabava ganhando muito menos que o campeonato espanhol e italiano, que vendiam para mais do que apenas uma emissora. A União Europeia então entrou na jogada e resolveu investigar a maneira como a Premier League vendia os direitos de TV e chegou à conclusão de seguir o modelo norte-americano, criando 6 pacotes diferentes do campeonato e proibindo, através de uma lei, que uma mesma empresa comprasse todos eles. Isso aqui a gente já passou pelo Brasil. Vocês viram que, por exemplo, a própria LFU já vendeu por pacotes o campeonato brasileiro, diferente do que fez a Libra, que vendeu tudo exclusivamente para a Rede Globo de televisão. Então aqui nesse caso também mostra, a gente mostrou na matéria, como a venda por pacotes fez com que a Premier League aumentasse muito a sua receita. Coisa que um lado fez, que é o lado que justamente não está o Flamengo, que é a LFU, e a Libra prefiro não fazer, assinando exclusivamente com a Globo. Mas o ponto aqui é, Felipe, assim, você acha que o Real Madrid e o Barcelona queriam abrir mão de os dois monopolizarem o Campeonato Espanhol e faturarem 80% das receitas juntos? Você acha que a Inter de Milão, a Juventus e o Milan se sentiam tristes de abocanhar 70% da TV que o campeonato italiano gerava? Não, eles só aceitaram isso porque foram absolutamente obrigados a fazer isso. Foram obrigados a fazer isso pela força dos clubes pequenos que ameaçaram abandonar o campeonato, e foram obrigados por também uma canetada do governo. Então assim, cara, só existe uma saída: a história se repetir do que aconteceu nos outros países aqui, porque depois da declaração do BAP, tá claro que não existe a menor possibilidade de existir uma liga no Brasil unificada que venda os seus direitos coletivamente. E sem vender... Aí eu te pergunto, o desafio é: qual o tipo de lobby que os clubes pequenos e médios aqui no Brasil vão fazer para pressionar o governo a dar essa canetada para igualar os direitos de televisão aqui no Campeonato Brasileiro? Qual é a alternativa? Eu não consigo ver, com o Congresso que a gente tem, com o tipo de política, com a cultura política do Brasil, clubes, sei lá, como o Cuiabá, como o Curitiba, o Atlético Paranaense, esses times médios, o Bragantino, enfim, irem pressionar o governo lá em Brasília, irem pressionar o Congresso. A gente precisa de uma canetada aí pra igualar. Esquece. Eu duvido, cara. Eu sou pessimista. Eu já era pessimista antes, quando a gente vinha tratando nas semanas passadas aí sobre essa... Felipe caiu? Eu tô praticamente triste, porque tô até em dúvida se verei uma liga no Brasil em vida ainda. E olha que eu tenho 34 anos, hein? 33, mas... Cara... É foda, velho. Não, e esse papinho de que vamos ter uma liga, mas ela vai ser só a parte da organização e a parte comercial não entra no meio. Isso não existe, cara. Isso não existe, cara. A liga tem que ter um CEO e tem que negociar tudo pensando em todos os times. Imagina a NBA, como é que ela funciona, a NFL, como é qualquer liga norte-americana, qualquer liga grande nacional de um país importante hoje, negocia os direitos coletivos, cara. Mas o Flamengo não quer, abre mão e diz que está sendo desapropriado. Beleza. O ponto é, Felipe, o governo não vai fazer nada e tal. Mas se todo mundo se unir, se, beleza, o Flamengo não quer assinar também, o Palmeiras e o Corinthians não querem assinar também, mas se tiver 37 clubes, a Série A e a Série B, e fala, beleza, tá bom, então a gente não entra em campo. Não vai ter campeonato. Eu sou a favor disso, se eles fazem isso, acontece o quê? A gente não entra em campo. Então vocês vão jogar só vocês três. E aí vocês não se classificam mais para Libertadores. Tem campeonato aí, não tem campeonato. Ninguém vai se classificar para Libertadores. Só que assim, existe força política de 37 clubes se colocarem de maneira, em maioria, contra esses três e obrigarem eles? Eu acho muito pouco provável que a gente vá para esse cenário, cara. O que eu acho que é mais possível de acontecer é tentar a liga se estruturar nessa parte que o BAP fala que é super aberto a entrar, que é a parte estrutural, de governança, de modelo, de repaginação, de profissionalização e etc. E mostrar para ele, mais perto das próximas negociações de direitos esportivos lá para 2030, que para ele vai ser rentável também estar no grupo. Que ele não vai ganhar menos do que ele ganha. Para o Real Madrid e o Barcelona aceitarem entrar nesse modelo, foi preciso que a La Liga
mostrasse pra eles que eles não iam ganhar menos do que eles estavam ganhando naquele momento. Que iam pelo menos manter os valores deles. Você entendeu? Então é importante também que isso seja negociado. É importante também que os outros 37 clubes planejem um modelo de liga que mostre pro Flamengo que assim, ele não vai ter que dividir o apartamento, a cobertura com um apartamentinho e ganhar 50% disso. Eu não sei até que ponto o próprio BAP acredita nisso ou se isso é um discurso para inflamar torcedor. Me parece. Me parece. Assim, me causou um desconforto também do ponto de vista jornalístico ver essa fala ser dita na Flá TV, sabe? Não, e aí o próprio João Guilherme concordando, né? Sim, então não tem o cara é um empregado do presidente, o cara não tem como rebater. Pô, eu amo o João, a Daniela também é uma querida, deu entrevista pra gente, mas assim, se essa declaração é feita no Sport TV, numa ESPN, pelo menos ia haver um contraponto de um jornalista ali, é minimamente isento, né? Não nessa função que o João tá aí, de poder questionar o BAP, mas, ó, presidente, pô, na Espanha foi feito assim, teve uma intervenção do governo e tal, o Real Madrid e o Barcelona ganharam 15 vezes mais. Ali eles vão concordar com o que ele falar. O senhor não acha que é um caminho também a gente fazer isso aqui no Brasil? Sabe, não teve nada, ficou só ele falando, assim. E vendendo pra torcida, como eu disse, um discurso alarmista de, olha, gente, eu não posso abrir mão disso aqui porque o Flamengo vai ficar pobre de Estão novo. me desapropriando. Estão me desapropriando. Que loucura, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não dá pra... Desculpa o flamenguista que tá aí bravo na live, no chat. Mas desculpa, cara. Põe um pouquinho a mão na consciência e dá uma analisada e não cai nesse discurso que é muito fácil, cara. Muito fácil. O Flamengo não vai ficar pobre se ele dividir o bolo com todo mundo e fizer o bolo crescer. Mas é importante que o bolo cresça. É preciso que tenha um planejamento de uma liga, se ela quiser existir até 2030 no Brasil, de mostrar pro Flamengo que esse bolo vai crescer. E, cara, se a gente tá falando aqui o quanto tá mudando o consumo de mídia no Brasil, do que a gente viu nesses últimos 4 anos pra agora, imagina como a gente vai estar em 2030. Então, assim, isso precisa ser colocado num lugar que mostre pro Flamengo que ele não vai ganhar mais vendendo sozinho. Que o que vai acontecer é que todo mundo ganhe mais e a diferença, sim, seja menor. Mas o que é mais importante pro Flamengo? Isso a gente precisa entender. Ganhar mais do que tá ganhando hoje ou manter a diferença igual é hoje. Porque se o ponto é competitividade do Flamengo em termos de levantar troféus, não importa o quanto ele ganha, importa a diferença dele para os outros. Isso torna ele mais competitivo e com mais chances de vencer. E depois não adianta tomar pau, perder pro Bayern de Munique lá e ficar com o discurso isso é menor. Os caras ganham muito mais do que a gente. Isso é menor, porque é um confronto a cada 4 anos. O ponto é, o que eles estão mais preocupados? Eles estão preocupados em ganhar mais dinheiro e melhorar a situação do clube, ou eles estão mais preocupados em manter as diferenças como elas estão? Porque se o Flamengo hoje ganha, vamos supor, conta ridícula aqui que nem condiz com os números reais, mas digamos que o Flamengo ganhe 100, certo? E os outros clubes na média ganhem 20, o Flamengo ganha 80 mais que esses times. Aí você fala, Flamengo, ó, em vez de você ganhar 100, você vai ganhar 150. Caralho, que legal, vou ganhar mais. Só que os que ganham 20 vão ganhar 80. Você fala, pô, você me fode. Eu tinha uma diferença de 80, agora eu tenho uma diferença, entendeu? Fala, porra, aí você diminuiu, os caras estão mais perto de me alcançar e de me fuder. O que o Flamengo quer? Ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer que o futebol brasileiro cresça ou ele quer que ele continue ganhando muito mais do que os outros para continuar levando mais campeonatos na média, disputando os maiores títulos. E assim, se for essa vontade mesquinha, isso não pode prevalecer e aí a atitude dos clubes tem que ser muito firme. Não vamos disputar o campeonato, você disputa o campeonato sozinho e vê o que acontece. Os clubes terão essa firmeza? Eu, sinceramente, não consigo acreditar nesse cenário, porque a gente nunca viu nada parecido aqui no Brasil. É isso, Felipe. Também não, cara. Também não acredito. E o governo vai se meter nisso. Não tem a menor dúvida. Eu já era pessimista antes, agora então. Acabou, cara. Acabou. O BAP enterrou a possibilidade de termos uma liga no Brasil. É isso. Acabou. Vamos ler os superchats aqui. Douglas Barros diz o seguinte: parabéns pelo posicionamento. Vão tocar no assunto do Lamine Yamal. Cara, o Lamine Yamal contratou anões, né, para fazer entretenimento no seu aniversário. Tá sendo investigado aí. O rapaz virou projeto de Neymar mesmo, só puro suco de chorume, orgia e capacitismo.
Foda, cara. Nossa, cara. Que Foda. vergonha, hein? É. Brioche, bom dia, vocês são fodas, não vamos perder as esperanças. Tá difícil, Brioche. Flamengo quer 3 quartos de um cupcake ao invés de 1/4 de um bolo. Pensamento mesquinho e tosco. BAP será o responsável por sabotar o futebol brasileiro. É isso. Antônio VC, prefiro 90% de um cupcake do que 2 fatias de bolo. É isso, esse é o pensamento do torcedor, que tá pensando só. E o torcedor médio meio que se foda, assim. O cara tá pensando no time dele ganhar. Então ele não tem que participar dessa discussão. Ele não tá pensando no futuro do futebol brasileiro enquanto. Ele tá pensando no universo particular do time dele. Tá tudo bem que assim seja. Tudo bem que assim bola seja. na rede, velho. É isso. Bola na rede é o que importa. É o que e importa. tirar um sarro na feira no dia isso. seguinte. Então, assim, é uma discussão que o torcedor não pode participar. O Não, torcedor tem nem deve. Nem deve. Ian Silva. Tem que tirar esses times. Não vai querer a liga? Então, firmeza. Vocês estão fora. Monta uma vocês aí. 38 rodadas de Flamengo e Palmeiras. Então, deveria ser isso. O Vinícius Guarri, que tá nesse mês aqui, nesse dia, completa 5 meses de membro. Ele manda, a fala do BAP tem a mesma lógica de quem é contra a taxação das grandes fortunas. É exatamente o mesmo ponto. O Evaldo 01, show de bola a narração do Luizinho. O Pedro Lucas, 2 mentirosos... De qualidade bem inferior do que a gente poderia fazer hoje, né? O Pedro Lucas diz aqui, 2 mentirosos, somos mentirosos. Na Europa só negociam a cota de TV. Hã? Explica melhor aí. Explica melhor o que você está querendo dizer, irmão. Cláudio Leite, eu vi a entrevista do BAP, ele reclamou que com o acordo da Libra o Flamengo está ganhando menos que o ano passado. Nesse ponto eu concordo com ele. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Simplesmente não pode acontecer. O acordo que o Flamengo assinou foi ruim. Mas foi ruim justamente porque é um acordo quebrado, que 2 grupos negociando coletivamente. Existe liga com 2 grupos. Não existe. Por isso que o Flamengo está ganhando menos. Se o Flamengo tivesse tido força e tivesse aceitado lá atrás o Landim, as condições dos times do LFU para ter criado um bloco único só, eu duvido que o Flamengo estaria ganhando mais que o ano passado. Eu duvido. Eles estão ganhando mais que o ano passado porque eles foram mesquinhos, não quiseram entrar na conta com os times que estão hoje na LFU, e aí quebrou a liga. Era nesse aspecto, de fato, com esses 2 grupos coletivos, era melhor o Flamengo ter negociado individualmente mesmo. Ele não pode ganhar menos do que ele ganhava antes, negociando coletivo, ainda que seja um coletivo mambembe. Ele não pode. Isso está errado. Então, por isso que eu falo, a liga, a nova liga, se ela quiser existir, ela tem que provar para o Flamengo que ele vai ganhar mais do que ele ganha hoje. Num valor condizente. Mas que o bolo vai aumentar e todo mundo vai ganhar mais. Isso é o ponto de convencimento. Mas a minha dúvida é, isso é suficiente para convencer o Flamengo? Ou eles querem continuar? Eles não estão pensando em quanto eles estão ganhando, mas na diferença deles para os outros. Se estiverem pensando na diferença deles para os outros, não tem acordo. Vai continuar desse jeito.